o que acontece quando um bebê tem bronquiolite? O que acontece? É fácil a gente entender o que acontece se a gente pensar no nome da palavra. Bronquiolite, it de inflamação, brônquio de os bronquíolos. Bronquíolos são aquela... Lembra que a gente fala que o pulmão é como se fosse uma árvore ao contrário? Os bronquíolos são os meus filhos, bronquinhos. Você começa com o caule principal, você divide em 2 ramos grandes, maiores, e aí você vai subdividindo até que você chega nos ramos menores. Como se fosse uma árvore de cabeça para baixo. Exatamente, né? E aí os ramos finais são justamente os bronquíolos. Então eles são finos. Os mais fininhos. E eles terminam na saculação, que é o alvéolo que vai fazer a troca gasosa. Como se fossem as folhas, o alvéolo, certo? Tá, Pra entender. quem estiver assistindo no vídeo sabe o movimento que a doutora está fazendo. Então, o que acontece? Na bronquiolite, você tem uma inflamação do bronquíolo. Quando você tem inflamação, lembra quando a gente bate, inflama, incha. Se eu tenho que passar ar numa estrutura fina, no momento que ela incha, é mais difícil do ar passar. E fica certo? mais dura, assim, mais... Não fica mais dura, ela fica mais com um diâmetro menor, com um raio menor. Além disso, a evolução da bronquiolite faz com que acumule secreção. Então, eu dificulto ainda mais a circulação, a passagem do ar. E aí é fácil entender porque a criança vai fazer força para poder vencer a resistência do ar. Imagine um canudinho, tá? E entrou um algodão dentro dele. É mais ou menos isso. Ou engoliu uma azeitona pelo canudinho. Não, é mais ou menos isso mesmo. Como se fosse um canudinho em que você tivesse a parte interna dele, ela diminuísse de calibre, entendeu? Porque o que incha é a parte de dentro. Quando o vírus vai lá, ele inflama e você tem esse inchaço. Ah, ele incha internamente. Internamente. Eu fiquei imaginando o negócio crescendo, mas tudo ficando... Por isso que o ar fica difícil de passar. Você diminui o raio. Ele incha internamente que ele incha. Então, além de ele diminuir a passagem do ar, não consegue... Além de tudo, como a Carol falou, ainda fica cheio de catarro. E por isso que chia, porque o fato de estar com o diâmetro... Porque não consegue respirar. Chia,Gu, a passagem do ar que faz barulho. Igual quando você vai assobiar, o que você faz com o seu lábio? Você diminui, certo? Então, a forma... É igual o canudinho que a Ivani falou mesmo. Se você assoprar o canudinho e for apertando o diâmetro, ele assovia, né? Exatamente. Muito bem. Exatamente. E aí a criança, é por isso que a criança faz esforço e a criança vai ter que vencer toda essa resistência que apareceu a partir da inflamação e da secreção dentro do bronquíolo. Imagina a dificuldade toda, porque você não tem você tem um monte, todos eles chegando ali, o ar não consegue chegar direito ali no alvéolo para fazer a troca. Ivani, mas isso é a mesma coisa que bronquite, então? Não, não é. E qual que é a diferença? Veja, no caso da bronquite, a gente está falando do brônquio. Na bronquiolite, nós estamos falando do bronquíolo. Para começar, o local é outro. Porque o brônquio é antes do bronquíolo. Ele é uma estrutura com um diâmetro maior. Tá certo? Que hoje está mais em desuso, né? Esse termo bronquite, né, Ivani? É que as pessoas ainda confundem bronquite com bronquiolite. Eu diria que assim, bronquite a gente fala mais para adulto, sabe? Aquele fumante que fica com bronquite, com aquela inflamação do brônquio, né? E muita gente usa bronquite como um sinônimo de asma, tá? Asma e bronquite. Porque, na verdade, assim, a asma, você acaba tendo também o broncoespasmo, aí é diferente, porque aí você tem uma constrição dos músculos que ficam em volta do brônquio. Que aí quando você faz aquele negocinho, ele solta. E você fecha ele fica... Isso, quando faz o broncodilatador, aí dilata, tá certo? Certo. Ou seja, é diferente, quer dizer, nós estamos falando de uma via aérea, o brônquio ela é maior, né? Ele tem, geralmente você tem uma inflamação por outro motivo, pode ter também inflamação por infecção viral, mas em geral... É outra história, tá? A maioria das vezes ela leva quase como um sinônimo da criança asmática, tá? Então, qual é a causa da bronquiolite? Você falou que não é a mesma da bronquite. Qual que é a causa principal e por que é importante no outono, Ivani? Então, a causa, assim, não é um vírus só que dá bronquiolite. Você tem alguns vírus que podem dar bronquiolite. Porém, o mais frequente é o vírus sincicial respiratório, VSR. Esse é o vírus do mal, gente. O vilão da parada, né? Pode ter, esse é o principal, mas você pode ter bronquiolite também por influenza, você pode ter por parainfluenza, você pode ter por metapneumovírus, todos esses aparecem também no outono. Mas o que a gente tem mais medo é o vírus sincicial respiratório. Esse é o primeiro da lista. Então a vacina de influenza diminui um pouco a incidência de bronquiolite, ou não?
Se ele vem Olha, por lá Gustavo, também... eu diria que o influenza pode dar bronquiolite, mas ele não é a coisa que ele mais faz. Ah, entendi. Influenza, ele faz outras... Pode fazer a criança chiar, mas nós aqui vamos ter como o foco o vírus sincicial respiratório. Beleza. É VSR. Ele é que é o vilão number one, tá? Certo. E a grande dificuldade é que ele, como outros vírus, ele é transmitido por saliva, pelo contato interpessoal. Então, no momento que a gente tem um outono com maior quantidade de vírus, em ambientes mais fechados pelo frio e o ar seco, que permite, facilita a circulação do vírus, então a gente tem um prato cheio para circulação e aumento da incidência de vírus sincicial respiratório e automaticamente a gente tem mais casos de bronquiolite na cidade. A gente